Olá, galera! Iniciando mais um vídeo novo aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Muito prazer, meu nome é Magda, sou mãe de 3. E hoje, gente, vou trazer aqui meu relato pós-parto. Depois de 1 mês e pouquinho que eu ganhei neném, ele tá ali no berço, ó. Já vou ter que pegar ele, que ele já tá fazendo uns barulhinhos. Eu vim trazer o relato de parto pra vocês, né? Peço desculpa pela demora, que já era pra me ter trago. Mas, gente, sentar e gravar é mais difícil do que gravar o dia a dia, por incrível que pareça, né? Porque as coisas a gente vai fazendo, grava. Agora, parar pra sentar já é diferente, né? Enfim, mas vamos lá. Vou trazer aqui o relato do meu parto, do meu terceiro parto. Espirrando! Do meu terceiro parto, gente, parto induzido. Bom, essa gestação minha terceira gravidez foi super tranquila, igual as outras. Não tive, graças a Deus, problema nenhum, né? Não tive nenhum tipo de doença, nada, super tranquilo, né? Fiz meu pré-natal certinho ali, todo mês ia na consulta. Descobri minha gravidez com quase quase um mês, né? Eu descobri minha gravidez. Eu descobri, gente, porque eu fiz um bolo de abacaxi, que eu costumava fazer, e aí fiz o bolo. Quando eu terminei de fazer o bolo, fui para comer, não consegui comer. Na hora que eu ia comer, o cheiro dele me incomodou demais. Aí eu estranhei, né? Aí pensei, nossa, por que esse bolo que eu gosto tanto, sabe quando você tá com aquela da ânsia? Aí eu pensei, será que eu tô grávida? E foi por causa desse bolo que eu descobri que eu tava grávida. Aí eu fui lá e eu já tinha um teste de gravidez guardado, porque eu comprei há muito tempo atrás. Comprei na Shopee e eu achei que vinha um e veio dois. Aí eu lembro que eu usei e deixei o outro guardadinho, né? Que eu falei, uma hora eu uso, né? E dito e feito, gente. Aí eu fiz o xixi lá no pauzinho, né? É aquele simples mesmo. E aí eu descobri que eu estava grávida. Aí eu pensei, né, que eu ia fazer uma surpresa pro Rafa, enfim, acabou que eu na hora liguei, que mulher assim, né, não me segurei e liguei e contei pro Rafa, né. Então foi super tranquila a minha gestação, foi uma gestação, nossa, maravilhosa, não tenho o que reclamar, curti muito minha gravidez. Vocês gravidinhos aí do outro lado, curtam sua gravidez porque passa assim, ó, e tire muita foto. Eu fico tão feliz dessa gravidez porque eu tenho tudo registrado aqui no YouTube. Então eu vejo, sabe, meus vídeos grávida, eu vejo meus vídeos grávida e aí eu mato a saudade, né? Então vamos lá. Quando eu completei 40 semanas, que eu achei que o bebê ia vir com 40 semanas, porque meus outros 2 filhos vieram com 40 semanas. Mas, gente, uma gravidez não tem nada a ver com a outra, né? Quando eu completei 40 semanas, que foi dia 21 de janeiro. Dia 21 de janeiro eu completei, tava previsto, né, minha gravidez para dia 21 de janeiro. Aí eu pensei, vou ganhar hoje, né? Que nada, meninas. O bebê não quis nascer. Aí os médicos falaram que ia esperar até 41 semanas. Então me deram mais 7 dias. Aí quando foi no dia 27, eu fui pro hospital e fui internada, né? Porque aí eles falaram que ia induzir o parto. Eu já queria que fosse cesárea. Nunca tive cesárea, meus 2 partos foi normal. Mas como o bebê não queria vir de normal, eu pensei assim, então não é para ser normal, tem que ser cesárea, né? Mas vocês sabem, né? A gente não escolhe nada. Quando chega lá é o que os médicos falam e não tem dessa de bater o pé, porque aí quem acaba sofrendo é até você, porque você fica na mão dos médicos, né? Então, quando eu cheguei lá, os médicos falaram que não ia ser cesárea, ia ser parto induzido, eles iam me dar 4 comprimidos, e aí se eu não tivesse o bebê nesses 4 comprimidos, aí sim ia passar para cesárea. Pois bem, quando chegou lá, né, tava lotado o hospital, tem até o vídeo aí, gente, vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo do meu parto, tá? Se vocês quiserem assistir, vai estar aí tudinho, eu gravei tudinho, eu ganhando bebê, enfim, gravei realzão mesmo pra vocês. E aí, gente, quando chegou lá, tava lotado, aí passei pela triagem, né, aquele procedimento, fui internada. Na hora que me deram a camisola, mandaram tirar minha roupa, aí eu já comecei a chorar, sabe, gente? Eu fui com o Rafa, né, meu marido. Pra quem não sabe, o nome do bebê é Rafael e meu marido é Rafael. Então, né, fica meio confuso. Mas tô falando do Rafa, meu marido. Fui com ele, né, ele que assistiu meu parto. Ele sempre assiste, nas outras 2 gravidez foi ele também. E aí, na hora que deu a camisola pra mim pôr, aí eu já comecei a chorar, porque eu tava com muito medo, porque eu não queria, né, que fosse induzido, porque eu nunca havia passado por aquilo. Eu sempre já cheguei no hospital ganhando. Então, pra mim, sempre foi maravilhoso o parto normal, porque já chegava, não que não doesse, dói horrores, mas era, sabe, o corpo ali já estava preparado para aquilo, só que esse era diferente. O bebê não queria vir pro parto normal. O meu corpo não estava preparado para o parto normal.
E eu tava sendo obrigada, porque eu acho que isso, gente, eles obrigam a gente. Induzir deveria ser, né, obrigando a mulher, porque, nossa, eu não queria de jeito nenhum, meu corpo não queria. E aí, quando eu cheguei lá, fui internada, e aí era baias, né? E aqui, dos meus dois lados, tinha grávidas que já tava antes que eu. A do lado de cá tava tranquila, também era a terceira gravidez que a gente ficou vindo, né? Tava tranquila, só que a do lado de cá, quando eu cheguei, ela já havia tomado não, né? Porque comprimido vaginal, é na vagina. Ela já tinham colocado 4 comprimidos nela, e aí eu lembro que o doutor chegou e falou assim pra ela: ó, a gente já tentou, só que você não teve, então a gente vai pra cesárea. Daqui 2 horas eu venho te buscar pra cesárea, porque pra cesárea eu acho que tinha que ter 8 horas de jejum. E aí ela ficou super feliz. Aí quando eu vi isso, eu pensei assim, comigo vai ser a mesma coisa. Gente, quando passou 10 minutos, a bolsa dela estourou. E aí ela até começou a chorar. E aí a dor começou a vir. E aí ela gritava muito. E aí eu já tava com medo. E aí nossa, eu fiquei com mais medo ainda. E aí eu vi ela gritando, era o primeiro bebê dela. E ela gritava, ela chamava pelo marido dela, que é Wesley. Wesley, Wesley. E eu pensando, ai meu Deus do céu, né? E aí, gritando, gritando. Aí os médicos vêm, você tá com 3 centímetros de dilatação, aumentou, foi pra 4. Quando chegou no 5, e isso meu, eu tava com comprimido, mas ainda nada. Quando chegou no 5, tiraram ela da nossa sala e colocaram ela lá em outra sala, que é pré-parto já, mas aí é o pré-parto que os médicos todos estavam. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, já pensou for a mesma coisa comigo, ou tomar esses 4 comprimidos, tomar não, né? Eles colocaram esses 4 comprimidos em mim, e aí acontecer isso, aí eu já fiquei com a minha cabeça a mil, porque eu já tava com a minha cabeça a mil, porque eu não queria, né? Eu queria que fosse cesárea, eu não queria que fosse induzido. E aí colocou o primeiro comprimido, aí depois de aí tem que ficar 2 horas sem levantar, e, né, o comprimido não sair, e aí começou a vir, aumentar as cólicas. Mas aí eu tava até então, eu tava tranquila, levantava, fazia os exercícios lá, pra, sabe, ajudar. E aí, quando foi no segundo comprimido, depois das 2 horas, começou a vir a dor, gente. Eu fui internada 6 horas. E aí começou a vir a dor, começou a vir a dor. Aí o primeiro comprimido que colocaram em mim foi 8 horas. Depois colocaram o comprimido em mim 10 horas. Era de 2? Se não me engano, não. Era de 4, gente. Era de 4 horas. Então me colocaram o comprimido 6 horas. Falei errado. Me colocaram o comprimido 6 horas. E quando foi 10 horas, me colocaram o segundo comprimido. Que aí foi quando realmente a dor começou a aumentar. E aí a dor começou a aumentar, começou a aumentar. E aí eu falava pro Rafa, o bebê tá saindo, o bebê tá saindo, tô sentindo muita dor. E aí ele chamava os médicos, porque lá onde eu ganhei é um hospital escola. Então eram médicos tudo novinho. Tava tipo estágio, sabe? Não tinha ainda. Lá não tinha nenhum médico assim que vinha me ver experiente, né? Que tava lá, tudo médico novo, que tava aprendendo ali, ó, com você era cobaia. E aí começou a vir as dores. Parei aqui para pegar o bebê, tô dando de mamar, já eu mostro ele para vocês. E aí, então, gente, continuar aqui onde eu parei, né? As dores começou a aumentar, né? E aí foi quando o Rafa chamou a médica veio, e aí falou que eu tava com 4 dedos de dilatação. E aí depois, passou uns 10 minutos, falei pro Rafael, não tô aguentando mais, chama as médicas. Nisso, eu creio que já era umas 11 e pouco, gente, já era umas 11 e pouco. E aí quando ele chamou a médica viu, eu já tava com de 4, fui para 8 dedos de dilatação. E aí a bolsa rompeu, né? Não, a bolsa não rompeu. Eu tava com 8 dedos de dilatação. E aí ela falou assim: vamos tirar você, vamos pôr você pra outra sala. E aí, quando colocou eu em outra sala, fui andando, mas com aquela dor, porque a dor já tava constante, sabe? Não tinha mais pausa. Era uma dor contínua. Eu já não aguentava mais fazer exercício, já não aguentava fazer mais nada. E eu gritava muito, muito, porque tava doendo demais, demais. E aí, quando a bolsa estourou, quando eu cheguei no outro quarto, deitei. Assim que eu deitei, a bolsa estourou. E aí que a médica veio de novo, e aí a médica já ficou para fazer o parto, né? Porque aí eu já tava ganhando bebê. E aí foi o pior parto, gente. Doeu demais, demais, demais. Começou a me dar cãibra, porque nessa gravidez eu tive cãibra, nas outras não. E aí, bem na hora, vem a cãibra, e eu tava na sala do pré-parto, nem conseguiram me levar pra sala de parto, porque não dava tempo. Então eu ganhei ali na sala do pré-parto.
ao mesmo tempo que foi demorado pra mim, né? Porque doeu demais, foi rápido, né? Porque, nossa, aí começou a dar cãibra, aí o Rafael foi lá, esticou minha perna, o Rafael ajudou a fazer o parto, gente. Foi 2 médicas e o Rafael, e 2 enfermeiras. Uma enfermeira me ajudava a respirar, porque eu já tava, sabe quando você não consegue nem mais respirar? E ela falava, respira pelo nariz, solta pela boca, você tem que fazer força, senão você não vai conseguir, faz força de cocô. E aí eu fazia muita força, só que nada. Aí teve uma hora que parecia que me aliviou. Eu até perguntei, o bebê nasceu? Aí falaram, não. O Rafael falou que nessa hora a cabecinha dele saiu e voltou. Então por isso que eu senti esse alívio. Mas aí logo já veio a dor, e com a dor vem o cãibra. Aí então eu ficava nessa. As médicas já não sabiam mais o que fazer, aí trocou de médica. Uma pediu pra outra vir no lugar dela que ela não tava mais conseguindo. Aí vem a outra, também não adiantou nada. Aí voltou pra outra que tava e falava pra mim, né, fazer força, que até uma hora, gente, que eu catei e fiz a força. Nossa, pensei, meu, vou tentar mais uma vez, porque senão vou morrer aqui. Eu até falei pra elas, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí elas falavam, não, você não vai morrer, faz força, porque, gente, sabe, já tava tudo, eu já não tava chegando mais nada. E, nossa, horrível, eu só queria sair dali, sabe? Só queria sair dali. E aí, encostada na parede, porque nessa maca que eu fiquei, no outro quarto, né, na outra sala, eu fiquei bem na parede. Então, eu encostei na parede, tinha uma janela, pus a mão assim e fiz toda a força que fiz toda a força que eu consegui. E, nossa, gente, foi horrível, horrível, horrível. E nessa, eu fechei o olho, né? E cheguei já tudo preto, já tava tudo preto pra mim. E foi quando ela falou, tá saindo, tá saindo. E aí, assim que saiu, ele nasceu, o cordão tava todo enrolado no pescoço dele, e ele nasceu roxo, roxo, roxo. Os outros não nasceu roxo, mas esse nasceu roxo. Ela já pegou, ela falou assim, a gente tem que levar ele. E levou ele lá, do lado meu, mas numa baia. E aí a única coisa que eu vi foi uma agulha. Não sei se deu alguma coisa, injeção pra ele. Não sei, gente. Só sei que tava com uma agulha na mão, que eu até falei pro Rafael, vai lá e vê o bebê que eles estão fazendo. Aí o Rafael falou assim, não, vou ficar aqui com você. Eu falei pra ele, vai ver. Porque eu achei estranho, né? Eles já pegaram, eles tiraram o bebê, perguntaram se o Rafael queria cortar o cordão umbilical e já falou que tinha que levar o bebê. Mas foi rápido, aí levaram o bebê. E aí já me tiraram dessa sala de pré-parto, já me colocaram naquela que fica com medindo, aferindo a pressão, né? Acho que é pós-parto, né? E aí logo passou um tempinho assim, já trouxeram o bebê. E aí ele nasceu 11h57. Então o primeiro comprimido foi 6 horas, o segundo comprimido foi 10 horas e eu ganhei o bebê 11h57. Por 3 minutos eu não ganhei ele no dia seguinte, né? E aí foi um alívio, gente. Assim que ele saiu, nossa, foi maravilhoso. A dor ali foi embora totalmente, sabe? Depois vem a dor, mas uma dor de contração, mas era coisa leve, sabe? Já não era mais a mesma coisa. Já era totalmente outra dor, sabe? É uma dor bem suportável. E aí, quando eu trouxe ele, né, meu pacotinho, foi a maior felicidade, né? E muito feliz que ele nasceu saudável, né? Graças a Deus. Nasceu roxinho com o cordão enroscado no pescoço, mas deu tudo certo, né? No final ele nasceu saudável, que é isso que importa, né? E esse foi meu parto, gente. Assim que ele saiu, foi um alívio para mim. Aí eu já tomei medicamento, já me deram uma injeção na perna, né? Que fala que é ocitocina, alguma coisa assim, para hemorragia, né? Para não dar hemorragia, né? Porque a gente sangra demais. O Rafael, dessa vez, ele sempre assistiu o parto, mas ele sempre ficou do meu ladinho. Só que dessa vez ele ficou lá. Então ele falou que presenciou tudo. Ele falou que nunca tinha visto tanto sangue sair, né? Não sei se pode falar essa palavra no YouTube, mas nunca tinha visto tanto, né? Sair, né? Porque ele falou que saiu demais, que ele ficou assustado. Ele falou que até ele achou que dessa vez eu ia, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E minha recuperação foi maravilhosa, né? Fiquei os 3 dias lá no hospital. Graças a Deus deu tudo certo. Então, esse foi, né, minha experiência. Resumindo, gente, se eu tiver um outro filho, que só Deus sabe se eu vou ter ou não, eu não quero nunca mais na minha vida o parto normal. Não quero. Não quero. Olha, eu falei pro Rafael, se a gente tiver outro filho, vai ser cesárea. Nem que se tiver que pagar, sabe? Nem se tiver que pagar, eu vou querer cesárea. Porque eu não quero mais parto normal, gente. Foi horrível. Os outros 2 que eu tive, foi uma experiência maravilhosa. Portanto, que sempre eu falei assim, não, se tiver o próximo, eu quero normal. Só que dessa vez eu não quero, não. Enfim, né? Se eu tiver, né? Que eu não sei se vou ter. Mas foi horrível, gente. Horrível, horrível, horrível. Se eu pudesse
teria tido cesárea. Desde o começo eu queria cesárea, né? Porque eu acho assim, que não deveria existir isso de ser induzido. Porque se o corpo da mulher não quis ter o normal, o bebê também não quis, então não é pra ser. Portanto que olha aí, eu sofri demais nessa, né? Eu nunca sofri tanto na minha vida. Foi uma experiência horrível. Então, se por acaso eu tiver o próximo, normal não vai ser. Porque, olha, gente, foi horrível. Mas, graças a Deus, minha recuperação foi tranquila. Enfim, gente, esse foi meu relato pós-parto, tá bom? Contei tudo aí pra vocês, né? Foi bem rápido, porque no mesmo dia que eu fui internada, eu já ganhei, mesmo sendo induzido. E acredito que seja experiência por experiência, né? Não significa que foi ruim pra mim, vai ser ruim pra outra pessoa, né? Pode ser bom. Pra mim, não deu certo. Mas, né? Vocês não fiquem com medo se vocês aí do outro lado estão gravidinhas e tem aqui induzir, não fiquem com medo, tá bom? Porque eu já assisti muito relatos aqui no YouTube que foi super bom o parto induzido. Pra mim não deu certo, né? Enfim. E o meu bebezão nasceu super saudável, nasceu grandão, 49 centímetros e meio, com 3,280 kg, bem gordinho, tá aqui, ó. Já vou mostrar ele pra vocês que agora ele dormiu. Ele tá aqui nas minhas pernas. Mas é isso, tá bom, galera? Hoje ele tem 1 mês e pouquinho, já vai fazer 2. No dia 27, agora ele completa 2 mesinhos de vida. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Foi um vídeo bem breve, né? Mas tem mais vídeo aqui se vocês querem ver minha experiência aí. O meu parto normal tá na descrição, o meu pós-parto. Gravei tudinho aí na maternidade, enfim. Tá tudo registrado, tá bom? Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever, de deixar muito like, hypar bastante, hype pra me ajudar, tá bom? E muito obrigada a cada comentário de vocês. Eu não tô respondendo, gente, com frequência, mas eu leio e agradeço muito o carinho de vocês. Os comentários aí do último vídeo da Clarinha, que eu cortei o cabelo dela, eu li todos pra ela, ela amou, tá bom? Eu também amei o cabelo dela, gente. Queria ter essa coragem, sabe? De cortar o meu também, mas eu não tenho essa coragem. Enfim, então é isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!